Olá, Lourdes, bom dia, tudo bem? Cristiano aqui, né? Estou passando aqui para te falar sobre o seu tratamento, né? Sobre o planejamento que eu fiz para você, tá bom? Então vamos te explicar aqui tudo direitinho, tá? Vamos aqui pelas fotos primeiro. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fiz uma sequência aqui do que eu acho importante, né? E eu vou deixar isso assim bem divididinho, só para você ter uma noção e saber e poder definir melhor se faz tudo, se faz uma parte, tá? E enfim, você vai ter condições aqui de decidir o que é melhor para você. Vamos começar aqui com esses dentinhos da frente. Aqui, ó, ocorre aquilo que você falou, né? Aqui está o dente por baixo, que é aquela capinha de resina. Então, aqui lascou, né? E aí fez só um desgastezinho aqui para fazer uma transição boa da restauração para o dente. Só que aqui a gente vê que ele tem um degrau aqui acontecendo, tá? O grande problema nem é esse aqui não. O grande problema é isso daqui, ó. É essa região aqui, ó, que a resina vem até aqui em cima, tá vendo? Olha aqui como é que fica acumulando ali, né? E isso causa um certo grau de inflamação, tá? O problema é que é o seguinte, que a longo prazo, olha aqui, ó, isso está ocorrendo nesse aqui também, tá? Está ocorrendo aqui. Peraí que a foto mudou. Então, isso daqui, ó, você vai ver que essa gengiva está um pouquinho mais volumosa. Como você tem uma higienização muito boa, essa inflamação está muito pequenininha. Mas isso daqui, ó, essas irregularidades, elas ficam retendo resíduo de alimento, tá? Então aqui a gente tem algumas soluções para esse caso. Qual que seria dessas soluções, né? Tirar essa resina inteira e deixar só o dente natural. Tirar essa resina inteira, deixar o dente natural e fazer o clareamento, tá? Só que esse clareamento, eu não sei o que você fez, você me disse que não ficou 100%, né? Esse clareamento faz em casa, tá? O clareamento que a gente faz no consultório, ele não consegue clarear mais os dentes. Ele conseguia lá atrás, quando o gel, ele era muito mais potente. Só que ele era mais agressivo também. Então a própria indústria deixou esse gel mais diluído, digamos assim, menos concentrado. Então, o que acontece? Quando o paciente sai da consulta, que ele ficou 1 hora e meia, 2 horas de boca aberta, ele tem a impressão que clareou bem os dentes. Só que não clareou, é porque o dente perdeu água, ele desidratou e ele ficou mais branquinho. Então, depois de 24 horas, depois de 48 horas, ele recupera muito dessa cor. Então, é muito comum o paciente falar assim: não, meu dente voltou à cor de antes, né? E isso ocorre com o clareamento que a gente faz no consultório. Então, o clareamento de consultório ele só serve para a gente ganhar tempo no clareamento de casa, tá? Vamos supor, o clareamento que faz em casa vai demorar na faixa ali de 45 dias, né? Usando essa moldeira 2 horas por dia, 1 hora e meia por dia. Com o clareamento de consultório, a gente precisa de fazer em torno de 30 sessões. Então, assim, para a gente fazer isso bem feito, né, se precisar de fazer um clareamento, quiser fazer o clareamento, ele tem que ser de consultório, tá bom? Bom, aí assim, tem que tirar essa resina, né, para a própria para o próprio agente clareador ter contato com o dente, senão a gente não consegue de jeito nenhum, né? A gente não consegue clarear o dente, tá? E beleza, então aí você pode deixar o dente natural. Outra coisa que você pode fazer, que aí já é mais sofisticado, né? Isso aqui, assim, vai depender assim do quanto você quer gastar, do quanto você quer investir nisso daqui, né? Outra opção realmente é pegar esses dentinhos aqui que estão com formatos já diferentes e tudo, e fazer um trabalho com porcelana nele. Só que aí eu recomendo fazer pelo menos nesses quatro aqui, ó. Nesses aqui. O ideal mesmo era fazer incluindo canino, tá? Mas o mínimo assim que aceitar para ficar bom, né? É fazer esses quatro dentinhos aqui, ó. Eu vou te mostrar um caso que a gente fez isso. Só vou te mostrar, peraí. Ó, então é esse caso aqui que eu quero te mostrar, tá vendo? O paciente ele tinha um caso muito desafiador, porque ele tinha um diastema, ele tinha um espaço muito grande aqui entre esses dentes, tá? Então o que que a gente fez? A gente fez com as facetas, primeiro a gente fez com resina. Então, para ver como é que ia ficar. Então esse daqui que foi o resultado com a resina. Ó,
Você vai ver assim, a cor mudou um pouquinho aqui, sabe? Até da própria foto, né? O dente, é claro, ficou mais branco, mas olha aqui como é que não destoa tanto, né? Desse aqui. E ele queria bem branco. Mas olha aqui, ó, olha aqui é a foto que está mais amarelada. Olha aqui como é que é a mesma cor. E esse daqui, tá vendo? Clareou até o dente de baixo, mas então isso aqui é por uma questão de luz da própria foto, né? E a gente conseguiu dar esse formato pro dente, né? Fechar isso daqui. Beleza, só que a longo prazo, o que aconteceu? Esse paciente tinha um bruxismo, né? E a gente sabia que era muito possível disso acontecer. Então, a longo prazo, e era fumante, né? E tudo mais, a gente foi e acabou vindo parar nessa situação aqui, ó. Tá vendo? Então lascou aqui na frente, aqui perdeu um pedacinho, tá? Esse aqui conseguiu se manter, aqui tá cheio de nicotina, né? E enfim, e aqui, ó, aí a gente decidiu por fazer as facetas de porcelana, tá? E aí esse aqui que é o resultado que a gente tem, o resultado final. Aqui, ó, vê que a gente mudou aqui de canino a canino, né? E aí sim esse paciente realmente sai dessa situação aqui para essa situação. Então que a gente fica muito satisfeito, né, com o resultado. Ó, vou mostrar aqui de novo. Olha aqui, ó. Então isso daqui é um resultado que aí sim eu considero que seja excelente, sabe? Mas é um caso muito mais difícil que o seu. Então, assim, qual que é o problema da resina? O problema da resina é que a resina é um plástico. Então, na boca, que vai ter alteração de temperatura, toda hora quente, frio, muda o pH e tal, ela vai ficando mais fosca, mais sem brilho, né? E é aquilo que a gente tinha conversado. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Olha como é que você tem um brilho nos dentes e na resina você não tem, né? Aqui eu vou te mostrar um outro caso, que é um caso que a gente fez só com resina e foi um caso bem legal. Peraí. Ó, esse aqui é um caso que a gente fez acréscimos e a gente utilizou para clarear os dentes também. Olha aqui, ó, também muito parecido com a porcelana. Mas esse caso é um paciente que não é tabagista, é um paciente que permitia a gente fazer esse trabalho, né, de uma forma legal, né? Então, gostei muito aqui desse resultado aqui. Ó. Deixa eu só pegar uma foto de... Esse aqui é o resultado final, dá até para ver. Olha aqui, ó. E eu não tenho a foto inicial, acho que não tem o dele sorrindo assim, da foto inicial não tem. Mas dá uma qualidade de trabalho aqui bem legal, sabe? Então, se o seu caso é possível de se fazer com resina. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse aqui é todo com resina. Entendeu? Bom, então acho que deu para pensar nisso daqui. E aí eu te mando esses valores todinhos aqui, né? Se tiver a necessidade de mexer com ele. Às vezes o dente clareou, o formato dele tá legal ali por baixo, não precisa nem de colocar resina nem de porcelana, tá? Bom, então vamos voltar aqui porque tem mais coisa aqui para gente conversar. Peraí. Bom, então vamos voltando aqui. Aí beleza, aqui do lado aqui, de canino para trás, a gente tem espaços, né? Provavelmente por causa de um tratamento de aparelho que foi feito, que aqui ó, esses espaços, né? E aí extraiu um dente, a gente vê até o sinal aqui, ó. E aí esses dentes não conseguiram fechar o espaço. Até consegue, né? Mas depois ele abre, né? A gente chama de recidiva isso. Ele volta um pouco o que era. Isso daqui, o que a gente faz? A gente vai e acrescenta resina aqui, né? E para dar esse contato. Então, por exemplo, o dentinho está separado ali, ó, um do outro. Então, tudo que come entra nesse meio. O ideal é a gente dar um ponto de contato, né? Para que o alimento ele venha e pare aqui, ó. Então, isso que a gente precisa de fazer. São 3 aqui de cada lado para fazer isso aqui, tá? Outra coisa aqui, então 3 aqui, né? E 3 aqui, ó. Para aí a gente
puxar eu vou colocar como restauração mesmo, né? Para a gente conseguir fazer essa mastigação sem ficar agarrando o alimento, né? E ficar com todo esse desconforto. Aqui, recomendo muito aumentar um pouquinho aqui esse canino, né? Ou com resina ou com a porcelana, igual eu falei, para dar esse contato aqui também, tá? Então, mesma coisa ali do outro, né? Aqui, ó, aumentar ele aqui um pouquinho para dar esse contato aqui também, beleza? Então, na verdade, eu falei 3, mas são 4 de um lado e 4 de outro, porque tem esse canino aqui também encostando. Certo? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Bom, a região de implante aqui, a gente tem alguns problemas aqui para resolver. Primeira coisa é o seguinte, você me falou que sente uma espículazinha, né, quando passa a língua ali do lado de dentro. Isso realmente vai acontecer porque metade do implante está para fora do osso. E isso aqui são as espiras, são as roscas do implante, né? E na verdade isso aqui está caminhando para uma perda desses implantes mesmo, tá? Só que aqui a gente tem um fator aqui, nós temos alguns fatores de azar, né, uns fatores contra e alguns fatores que são muito bons. Por quê? Esses implantes aqui, eles podem ser retirados e a gente pode colocar eles mais profundos, até aqui, ó, onde começa o nervo, né, aqui, ó. O nervo passa aqui, ó. Então a gente consegue vir com ele até aqui, o que dá uma distância muito boa para fazer o implante, tá? Esse daqui também já está com as espiras um pouquinho expostas já. Então isso aqui fica retendo o resíduo de alimento e vai inflamando essa gengiva, vai perdendo o osso, né? E vai, cada vez isso aqui vai abaixando mais, tá? Outro detalhe é o seguinte, a gente tem dois tipos de gengiva. A gengiva inserida, que é essa daqui, ó, bem firme, né? Que é uma gengiva bem firme. E a outra que é essa que estica, né? E ela é bem mais frágil. Por que eu estou te falando isso? Porque essa região de implante, ela foi feita na região que não tem essa gengiva aqui inserida. Aqui talvez aqui um pouquinho. Mas olha aqui, ó. Esse aqui dá até para ver um pouquinho com a foto, que é essa gengiva flácida, susceptível, né, a essas inflamações aqui. Então, isso daqui fica constantemente inflamado. E aí, lembra que eu falei da perda de osso ali, né? Esse constantemente inflamado, ele vai provocando essa perda de osso cada vez mais, tá? Então, assim, a gente tem algumas soluções para isso daqui. Uma solução que assim, eu vou te falar qual que é a melhor que a gente tem. Tirar esses dois implantes, porque eles já estão com as espiras expostas, contaminadas, tá? Tirar esses dois implantes e aí fazer esse procedimento aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui é uma situação que já colocaram o implante já, tá? Só que ele não está com a espira exposta, ele está só com a parte de cima que a gente chama de cicatrizador. Mas mesma coisa, aquela gengiva bem flácida ali, ó. Bem flácida. E aí a gente vai faz um recortezinho aqui, né? Faz um acesso aqui. Aí beleza. Então descola um pouquinho, arreda essa gengiva para o lado. Tira um pedacinho de gengiva ali do céu da boca, tá? Isso aqui já é a medição, né? Então a gente tira ali do céu da boca um pedacinho de gengiva e faz um enxerto. Tira essa gengiva aqui e aí a gente vai trazê-la para essa região aqui, ó. Então essa gengiva que é firme, que é mais forte, né? Ela vai vir para cá, vai fazer parte agora dessa região. Lá no céu da boca, a gente coloca um curativo. Aqui é um curativo, que é para não deixar isso exposto. E com 15 dias aqui, isso aqui já está novo, né? Como se não tivesse mexido, tá? Ele regenera. E lá embaixo, a gente vai esperar esse resultado aqui, ó. Olha aqui, essa gengiva bem firme aqui, né? Que aguenta essa mastigação e tudo mais. Então, a gente tem uma situação muito mais favorável ali, entendeu? Então, e aí sim, aí no seu caso, assim, o que eu recomendo é isso. Colocar essa gengiva aqui, fazer esse enxerto de gengiva e realmente trocar esses implantes. Cristiano, não dá para manter os implantes e fazer esse enxerto apenas, tal? Até dá, mas o resultado não costuma ser bom, sabe? O ideal realmente é trocar isso tudo, tá? Bom,
isso dali que eu estou te passando aqui, né, no caso, é o que eu acho que a gente tem assim para fazer para estabilizar alguns processos que estão acontecendo aqui. Você viu que eu nem falei aqui, né, que é um time que está ganhando, então deixa desse jeito, né? E, enfim, agora esses outros é onde que vão causando problema, né? Por exemplo, fica acumulando resíduo de alimentos, igual eu te falei, você tem uma higienização muito boa, mas você tem esse osso, cada vez mais ele vai subindo, cada vez mais ele vai, a gente vai perdendo esse suporte de osso, tá? E é isso, então isso aqui é o que eu acho que é o ideal da gente fazer. Esse siso aqui ele é opcional, né? Se ele pode ficar ou pode sair, entendeu? Ele não tá fazendo nada de favor e não está fazendo. Na verdade, ele até atrapalha um pouquinho o implante, tá? Mas acho que é isso aí que eu queria te mostrar. Qualquer dúvida, só me mandar que eu estou à disposição, tá? Eu vou fazer esse para você, eu vou colocar isso tudo anotadinho, esse plano de tratamento, e qualquer dúvida é só me mandar, tá bom? Grande abraço, até mais.